Meu nome é Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo. Eu sou daqui mesmo, de Juazeiro. Eu tenho 28 anos e vou fazer 29 agora em maio. Minha vida mudou desde o dia que eu estava na vigília, na capela de Nossa Senhora das Dores. E na hora de comungar, a Santa Hóstia Consagrada se desmanchou em sangue na minha boca. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vejo Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima. E uma das coisas que ele me fala é que aqui em Juazeiro ainda vai ser uma porta do céu, e um lugar de salvação das almas.